conhece, que o resto é E o limitado. que é o caralho. pi? Hã? E o que é pi? Agora não, né? Ah, tá vendo? É a sigla do Piauí. Ele não sabe, é divisão do que com o quê? Eu sei. Espera só um minuto. Agora vamos pro seguinte. O Corinthians, que é o Júnior Dutra. Júnior Dutra? O Corinthians tem alguns jogadores mapeados, mas eu não sei sobre o Júnior Sim, Dutra. senhor. Você deveria saber. Não sei. Mas o Não Corinthians sei. está interessado sim No no Júnior Júnior Dutra do Avaí. Eu não tenho que essa esse ano já informação. marcou 6 gols. Eu não tenho essa... Tá? Eu não tenho essa informação. Quantos gols o Luca fez? Hã? Quantos gols o Luca fez? 10 no Lucas Brasileiro. só no Brasileiro 9. O Mas Lucas ele é o não é do artilheiro da Corinthians? Ponte Preta, Não, não. o é bom esse Júnior porque, Dutra, pô, você- Pascoal. Não deixou saudade no Vasco. Esse aí? É isso aí. Esse aí. Tá bem no Avaí, tá bem a no gente Avaí. tem que entender a filosofia de jogo dos times. Claro. O time do Avaí joga no contra-ataque e precisa de um jogador rápido. Ele só é o jogador da puxada no Pascoal, é o contra-ataque. perfil que o Corinthians quer. Jogador barato, desconhecido, que é o que dá. O Corinthians não vai poder Bacana, o Corinthians ele vai eu- estar na Libertadores ano que vem, Pascoal. Você não pode ir no Fazano de chinelo, você tá de brincadeira. Com Você todo vai respeito ao Júnior Dutra, mas não dá, Pascoal. Não dá. Isso Isso você falou com respeitou. todo respeito. Imagina se fosse sem respeito. Não, mas você é- foi agora numa sutileza. Esquece que você vai Ferragamo, respeitar vai o cara. pensar no Ferragamo. Mas é verdade, Pascoal. Você Não, tá você no... respeitando, ele já falou. Não, mas repete. Você não pode ir no... Não, mas é verdade, você não pode ir no Fazano de É chinelo. feio isso. Não, mas a questão não é ser feio. A questão é que o Corinthians ele tem que montar um time forte pra disputa da competição, Pascoal. Você imaginou? Dinheiro, não tem Então, mas é que tá. Mas, Meu senhor, ô, vai Flavinho, pagar o eu tenho Avaí, não vai pagar informação, eu tenho informação que o Corinthians ele tá rastreando também, tá no radar do Corinthians, como você gosta de falar, o Fernandinho do Grêmio. Tá, isso aí tá. O Fernandinho é um jogador, Pascoal, que dentro de um contexto, dentro de um elenco, Ele é ele legal. pode funcionar. Agora, o acho, Júnior pra Dutra, puxar o Sormani, velocidade, não dá, jogador. cara. Quanto custa Não o dá, Fernandinho? cara. O Júnior Dutra foi formado no contrata, Santos. Atlético Paranaense. Sim, senhor. É ele. Do Santos? É aquele. É mesmo? É o mesmo. Eu não sei, não Foi lembro. Foi pro Vasco da Gama. É, jogou depois no Atlético Paranaense, foi pro Japão, jogou no Vasco e agora tá no Avaí. É? Caramba. Eu acho que eu lembro desse rapaz no Santos, pelo nome. Não, você tá falando do lateral esquerdo, do Não, Dutra, aquele é o lateral Dutra, esquerdo. que marcou um gol de placa. Presta atenção, vamos explicar. O Flamengo também é, isso também é aéreo. Não, é outra coisa. Também Eu não conheço sabe por quê? jogadores. Olha, Fala tem a por quê? Dutra, Ele tem a veio Dutra cantando que é a estrada, tem a Dutra que é estrada, Rodovia e o Presidente Dutra, Dutra. que o Dutra, lateral do Santos, e esse é o Júnior E Dutra. teve o Então é outra presidente coisa. Dutra. Ah, entendeu, Fabinho? Tá muito aéreo. Porque ó, o hoje. Corinthians, até o Ben já Tô trouxe a bem, informação. tô bem. O Ben já trouxe a informação ontem que o Corinthians estava atrás do Roger. O Roger é legal. É um jogador de grosso calibre para disputar Libertadores. É um jogador que faz gols. Agora o Júnior Dutra, com todo o respeito. Hoje vai mas- renovar com o Botafogo. Mas não dá, né, cara? Mas não dá. Para disputar Aliás, legal a Libertadores, postura precisa do ter um cara Botafogo. um pouco mais rodado, um pouco Aliás, tem mais mais uma notícia do experiente, com um Botafogo pouco daqui a mais de pouco. Em qualidade. 39 jogos no Avaí, ele marcou 14 gols. Então, cara, é pouco. Para um centroavante é pouco. Ah, pô, tá Não é bom. não, O Casinho não é não não. marcou nenhum até Mas hoje. o Casinho também não é referência, é fraco ele também. contratou o ano passado. É fraco também. Gente, mas o Corinthians não pode ficar dependendo disso. Por que que o Luca de não tirar o volta? Eu quero Casinho e saber botar isso. o Júnior Dutra. Por que, que o Não Luca não larga. volta? Hã? Por que, que o Luca não O pode Luca voltar? vai embora. em Eu janeiro, sinto vai dizer embora. que Vai. o Corinthians... Aliatovia. Onde é a O teoria? Corinthians tá Se tentando fazer perder dinheiro com o alguns Luca. jogadores... Mas vai fazer? O que vocês estão dizendo que vai perder? Possivelmente. Né, tipo o Jô, perdeu o Guilherme. Não, o Arana, Jô... sei O que Jô... faz tempo Aí que não tá, passa, né, acaba- se o Arana for Jô- embora, acaba o Corinthians. Não, na ele acaba o avaliação nosso dele. reality show, O o Aranas Jô, Day. o Jô está esperando a confirmação de uma proposta para Gente, se ele vai oferecer sair ou dois não do brigadeiros e Corinthians. 3 Maria Mole, ele sai, ele não recebe nada. O Casim tem contrato até quando? O que eu acho que vai acontecer com Cozinha com 2 anos. Cozinho não, cara. o Pascoal, que eu acho que o Corinthians tem bastante, Pagou 1 milhão para liberar o Casinho do Curitiba. Pagou já? bastante dificuldade para montar o Joga na costa, otário. Esse time do Corinthians é um time médio que teve um O momento Corinthians não vai contratar. diferente no começo do primeiro... Oi? O Corinthians não vai contratar Ninguém. jogador que tenha que desembolsar dinheiro. Eu tenho que desembolsar Vai mais tirar. vai pagar, vai É desembolsar só o quê? quem tem contrato terminando, quem tem possibilidade. Olha, haja monitoramento. Que era o caso do Roger no Aí vai Botafogo. entrar- fazer um time bom para Aí entra exatamente o setor de inteligência, o monitoramento E foi que o mesmo que Corinthians contratou faz. o Casinho, super inteligente, assim, pessoal. Ô, Pascoal, o Adriano Alcântara manda um tweet aqui que eu não tô sabendo disso. Ele manda perguntar pra você, o Corinthians pode perder o Carlinhos por conta de débitos na justiça com o jogador? Ó, eu preciso entrar em contato com aquele. Não precisa Como entrar, você tá, hein? é só entrar O pai dele, o entra pai no dele site entrou do com cartório processo. de cobrança aí que você encontra. Ô, Pascoal, não o precisa- pai do Carlinhos entrou com processo. Eu não sabia. Quando eu Pô, não sei, eu falo. caramba, Quando eu Pascoal, o não que tá sei- acontecendo? Mas quando eu não sei, eu sou obrigado a O dizer Júnior não. Dutra, tá você vivendo não uma sabe grande o processo, fase, você não sabe? Hã?
Eu não sabia que o Júnior Dutra jogou no Santos, mas O Sormani sabia. Não sabia. Ô, mano, tem esse processo aí do pai do Carlinhos com o Corinthians, por Bem, exemplo. Benja, aí não é o único, não. Ah, o senhor sabia e estava escondendo, é isso? Inclusive, tem aquele Sonegou a processo também. informação do Pascoal. porque não pode ter crise no Tem o Corinthians, processo também entendeu? do Gabriel. Ah, bom, com o vamos Monte dar a Azul lista também. dos processos, vamos lá. Não, Mas o é processo verdade. no Monte Azul é outra coisa. Não, mas é um processo que está correndo também. É a falta de pagamento do jogador quando saiu do Palmeiras para o Corinthians. Então teria que pagar o jogador. então é a para mesma o coisa, clube. porque a Não, mas o Corinthians ele não tem que Carlinhos é outra pagar. O coisa. Corinthians ele não tem que pagar o Palmeiras. O Corinthians ele tinha que se Pagar o acertar clube, com o Monte Azul. Não Pascoal, pagou o Monte Azul. Pascoal, o empréstimo. o Carlinhos saiu do Novo Horizontino pro Corinthians. Monte Azul. O Corinthians. Ah, não, Carlinhos. Não, o Carlinhos. É. O Corinthians tinha que pagar 500 mil reais em Cesta básica. 9 parcelas. Para ter 50% dos direitos do Carlinhos. Isso é verdade. Porém, e esse 50% pertence a quem? Ao pai do Carlinhos. E o que aconteceu? Não pagou. Não pagou. Então, assim como o Gabriel. É a mesma situação, Pascoal. É falta de pagamento. O Corinthians ele precisa acertar esse lado financeiro dele, Pascoal não queria porque ele falar. começa a perder jogadores aí do Carlinhos eu não importantes sabia. dentro de um contexto por causa de falta de pagamento. Isso daí é um erro, é um grave erro. Não, mas E você perdeu acha o que Carlinhos fez bem de não é um vender jogo. ninguém, de não desmontar Não, o mas, ô time, Flavinho, disso, aquilo? vale a pena o sacrifício Gente, mas ser pra caloteiro conquista do pro resto time. da vida? Não, pera lá. Ah, É diferente tem uma dó. situação dessa. Um time como o Corinthians não tem essa quantia pra pagar aí pro time Exato, lá isso que era tem que ser cobrado Não, mas Flavinho, firmemente da o direção esforço do que o clube. Corinthians fez pra manter o time no meio do ano, pra conseguir talvez o título brasileiro, eu acho que é recompensador. Inclusive o título brasileiro vai gerar receita pro Corinthians também. Isso daí é fato, é vocês evidente. acham, né? Inclusive vai valorizar o elenco. Mano, o rastro que fica é muito grande. Olha, Muito grande, mas Pascoal, o que vai dar pra trás é muito grande, o o que vai rastro ficar é muito bom, grande, O que mano. vai ficar bom é ano que vem a Copa do Brasil. Você viu quanto vai ganhar 50 o campeão? milhões. 50 milhões. O campeão? É. É. O CBF vai pagar 50 milhões Ô, para o time Pascoal, campeão. Luan Só Silva. uma coisinha. Eu, se 50 fosse milhões? dirigente, se fosse dirigente... Pagou 12 esse ano já? Se eu fosse dirigente do Corinthians, eu ficaria com o Carlinhos. Aposta no Carlinhos. Ah, mas não pagou? Aposta no Carlinhos. Pra que vai atrás de Júnior Dutra? Fica atrás de jogador que a gente já viu que não é do perfil. Fica com o Carlinhos. Mas não pagou. Mas então é mais fácil pagar o Carlinhos. Mas o pai dele já entrou até com o processo. E paga no processo, Tira. qual o problema? Vai lá na justiça e fala, juiz, tá aqui o dinheiro do rapaz, aqui tá pago. Fica com o Carlinhos que tem potencial, cara. Meu, 500 pau, olha, o Corinthians não Pagar tá pagando. 500 Gente, pau? o Corinthians não tá pagando 500 pau em 9 parcelas. Não pagou o casinho aí, no Curitiba tá lá, na vacinação pra receber. Eu me lembro que o primeiro Gente, nós título estamos brasileiro do falando, Corinthians- não que 500 mil reais, vamos deixar bem claro, que senão o Sormani gosta de mudar o que 500 eu mil falo. reais era o que o Corinthians pagava de salário por mês para o Christian. Gente, Pronto, sem 500 mil jogar reais durante por 2 anos. 9. Olha quanto que dá uma parcela. Quer saber? Tá 100 pau por mês, mano. Não! Que isso? 50 pau, 60 pau por mês. Tô falando... Por isso que ele é ruim de matemática. Tá certo, tem O razão, negócio dele é só 500 pau. futebol. Daqui dá 50 pau. 50 pau por mês. Pouco tô mais, brincando. né, Pascoal? Paga em 10, uma de na frente, Eu me lembro. É uma mais nove. Eu é uma lembro mais que, 9. eu me lembro que o primeiro título Eu faço brasileiro do no ato, Corinthians. mas... Eu falei, ó, pequeno, é ruim. Eu me lembro que o primeiro título brasileiro do Corinthians, 16 de dezembro de 1990. o Fabinho, ele fez um gol na Que veio do Santos. Não, Quem fez gol foi o Tupanzinho. Tupanzinho, mas o Fabinho não chegou a fazer nenhum gol? Não, ele cruzou a Tô bola. passando- É, Isso, o isso, Fabinho ele deu a bola. participa do lance. Exatamente. O Fabinho era a base do Santos, Jogou no Novo Horizontino. foi e no pro Novo Santo André. Horizontino, depois ele acho que ele foi pro Corinthians direto, o Santo André primeiro? Não, foi pro Santo, do Corinthians ele foi pro Grêmio e do Grêmio pro Santo André. Grêmio Novo Horizontino. Não, Grêmio Porto Alegre. Mas tá difícil Não esse me lembro. currículo aí, hein? Não me lembro. Quem? O Do Fabinho jogou no Grêmio. Não me lembro. Jogou no Não me lembro. Novo Horizontino. eu lembro. Novo Horizontino, o Santos. Jogado pelo Novo Horizontino. Jogou pra caramba no Novo Horizontino. É. O Corinthians contratou. Isso. Saiu do Corinthians, Pascoal, você foi não- para o não tem Grêmio de nada a Porto ver. Alegre. Não é isso que eu tô falando. Atrapalhou tudo. Você não tá num dia legal. É, eu Você não quero dizer soube que, fazer de repente, conta. o Júnior tá bom. Dutra pode ter não, uma não, lógico. trajetória semelhante do Fabinho. Foi um jogador que fez história no Corinthians. Saiu do Santos, foi para um time pequeno e, de repente, acabou Peraí, mas sendo ele não foi campeão pra time brasileiro. pequeno, ele foi Atlético pro Paranaense, Japão? Vasco, Japão, agora que ele tá no chegou a Havaí. passar, né? Mas, ô Sormani, por exemplo, diante dessa realidade aí, o Júnior Dutra, Eu que não tô bem. comparado, por exemplo, Já com as foi opções de experimentado, mercado, né? o Gilberto hoje, que é reserva no São Paulo, é muito mais Olha jogador que o aqui, Júnior Dutra. então tá bom. É o Adriano, muito mais jogador que o Júnior Alcântara Dutra. manda um tweet aqui. Ah. Já que o São Paulo tem interesse no Walter, não seria uma boa troca pelo Gilberto? O Ah, mas Gilberto aí o já Corinthians pode sair sai de graça. perdendo. O O Gilberto sai Gilberto de graça. termina o sai contrato. perdendo. Isso Ah, interessa pro Corinthians- Corinthians. Isso é O Corinthians oportunidade pega o de Gilberto negócio. Isso de graça. interessa O pro Gilberto Corinthians. seria legal. Então, Isso interessa mais pro interessante Corinthians. que o Júnior Dutra. Também acho. Muito Muito mais. Mas o mais. Gilberto Ele vai tem trocar aquele de problema banco, que uma vez ele
ele No tava Corinthians ele pode brigar por posição com o Jô, que Ah, é inclusive verdade, tá o Jô por em Internacional. O Gilberto não tem, o Gilberto É, pode ter aquele problema exatamente. que aquela vez ele estava certo com o Corinthians resolveu na última Mas hora. e futebol não foi tem pro Inter. orgulho, cara. Ah, Futebol não, sem- você cansou de falar isso aí a respeito. Mas é verdade. Do Abelão. O quê? Do Abelão você falou aqui. Com relação a quê? Ninguém se esquece no Corinthians, aquele jogo Internacional em Goiás, o Abelão comemorou a vitória do Goiás. Sim. E não é... A mesma coisa aconteceu agora, desdenhou o Corinthians. Mas é que tá, ô, senhor Mani, naquela situação do Gilberto, eu concordo também. O futebol ele deveria ter um pouco mais de orgulho, mas não tem. Quando a água bate no traseiro, quando a água toca a nádega, feio. mas é verdade, o cara começa a reagir. Por exemplo, o Lucas Lima no Palmeiras. Alguém pensaria que o Lucas Lima um dia poderia jogar no Palmeiras? Faz uma enquete com a torcida do Palmeiras hoje pra ver se não querem. Já Acho deu, que querem. já deu o que quer. Então, Depois pois você vê é. teus tweets que o Paulo Mesquita deu a sugestão de um nome aí que você pediu um jogador de grosso calibre. Ele mandou a sugestão. Falou do Kid, né? O José Roberto Moreno, falou do tá aí, Kid. não lê, tá aí no teu Twitter. Ou é o aí. do WhatsApp? É uma boa sugestão. Mas não é esse calibre, Ó, cara. é uma dentro boa do campo, sugestão, você não é vai fora. curtir. Te conheço, eu sei que você vai curtir pra Não, caralho. não curto, não. Mas tem O um José integrante Roberto daqui que Moreno. curte. Beijo, Não, pergunta curto pro Pascoal. Eu não vou perguntar pro Pascoal, que eu perguntei botar as hoje três que aqui. eu perguntei, ele falou que não E sabe. levou até a conta. Vamos ver O se... Corinthians tá querendo contratar o Jonas, ex-Santos, ex-portuguesa. Tá na Espanha lá, tá em Benfica. Portugal? Tá, não, tá no Imagina. Um dos maiores artilheiros da Europa. O Jonas é hiperídolo. Porra, não paga 500 mil em 9 parcelas. Hiperídolo no Vocês estão de Benfica. brincadeira. Ah, recebem euro lá, é o ídolo. Sonhar não custa nada. O Corinthians, com a fase que o Deixa eu Corinthians falar, tá agora com terminar, pilhas na cara. mão. O Benfica tá em peraí, deixa eu crise falar por sério. conta da derrota aí Mas pro... ele tem mercado. Peraí, Mas pô, tem, o os Jonas maiores é o maior artilheiros da Europa. Fala sério, sem zoeira. A partir do momento que um time igual o Corinthians não paga 500 mil reais em 9 parcelas, gente, não estou falando de 5 milhões. Mas olha aqui, tem uma pergunta a te fazer. Pera. Não paga porque não quer? Pera. Ou porque não paga tem? Porque não tem. Não pagou o Casim também gente, pro o Corinthians não pagar 500 mil reais em 9 parcelas. O Corinthians tá esperando E, o quê? e olha, pra me pagar as surpreende, suas eu vou contas? repetir. A mão do governo, Eu vou de te novo. repetir. Pô, ouvi do Renato Augusto esse fim de semana aqui com o Bench, que amanhã às 8 horas da manhã tem a reprise. Falar que em 2015, nós estamos falando de quase 3 anos já, ele falou, Benji, eu joguei o ano inteiro 10 praticamente meses sem ele jogou. receber. Ele falou o ano inteiro. 10 meses. Ele falou o ano inteiro. Sem receber nada? Sem receber praticamente quase nada do meu Mas salário. depois lhe pagaram? Depois Ele falou, não me deve nada. Mas, pô, o cara outubro jogou pagou tudo. quase quando um foi ano sem vendido- receber grande parte do salário. Não tá aí, precisa confiar Gente, muito. o Corinthians está se arrastando nisso há quanto tempo? Mas é inacreditável. Sim, mas aí a a gente vai receita que tem, né? Aí a gente vai Exatamente. entrar nos Exatamente. fatores, a gente vai entrar eu discutir tudo de novo. Não vai botar o estádio nesse fator, não, né? Claro, Pelo amor de Deus. claro, entra um monte de coisa Não é nisso. só estádio E não, esse Pascoal. ano, É má esse gestão. É quando você antecipa a cota, quando você gasta com reforços que não valem tudo aquilo. Antecipou isso, cota Pascoal. do patrocinador Certo. da camisa, do patrocínio, do patrocinador do uniforme. E negou o Antecipou patrocinador Copa Master que queria dar quanto? 25. Ah, não tá precisando não, né? Não Os quis. 25. Agora tá tentando acertar com aquela empresa que colocou pela segunda vez o nome na camisa do Corinthians até o fim do campeonato, mas ainda não acertou. Patina toda hora nisso. O aspecto financeiro do Corinthians, não só o financeiro, É o muito econômico. mal administrado, O aspecto Pascoal. econômico e o aspecto financeiro são coisas diferentes. Mas hoje no Corinthians eles se confundem, porque não tem valor econômico para entrar e financeiramente o Corinthians está realmente numa penúria. O Mano diz que a opção do Corinthians é pagar os jogadores, pagar o pessoal do futebol, pagar a manutenção do básico do clube para tentar ser campeão brasileiro e angariar dinheiro. Porque esse dinheiro todo foi antecipado. O Corinthians teve um monte de arrecadação antecipada. E aí agora ficou para pagar. Mas, ô Pascoal, o tem time que tem as pagar. receitas que o Corinthians possui, com televisão, hora com um patrocínio master, hora com venda de jogadores Mano, e etc só e de tal, antecipação fiel de torcedor. TV, só Mas, de luva Pascoal, de televisão, o Corinthians pegou 60. Não, mas é que tá, Pascoal, isso daí é uma Já foi, incapacidade já queimou administrativa gigante. O Corinthians, quando investiu na contratação do Marquinhos Gabriel, do Giovanni Augusto, e qual que foi o terceiro reforço que veio naquela leva? Guilherme, que hoje, inclusive, já nem é mais jogador do Corinthians, está jogando no Atlético Paranaense. O Corinthians ele gastou um caminhão de dinheiro em 3 jogadores, Pascoal, que não valia a pena gastar. Por mais que você diga, o Marquinhos Gabriel ele teve uma boa passagem no Santos. Sim, mas gastou mas não 40 pra no pagar Pato aquilo tudo. também, pagou à vista. Mas, ô Pascoal, Aí vão começar na a recobrar situação, não, mas tudo, a mano. situação do Pato, o Corinthians ele tinha dinheiro para fazer aquilo.
ele até quitou o Pato ali, pagou à vista e beleza. Foi um jogador que, até depois se a gente fizer o custo-benefício, trocaram com o Jadson, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, até teve aí um contraponto que foi legal. Em determinado momento foi legal. Mas o Corinthians ele vem de situações em que ele mete o pé pelas mãos, ano após ano. O Corinthians, aí, pela receita que tem, assim como o Flamengo, assim como outros grandes clubes brasileiros, eles deveriam ser autossuficientes. E não são, Pascoal, e não são. Os dirigentes, eles precisam ter um pouco mais de tá citando e não está responsabilidade. devendo ninguém. Não, mas o que eu estou falando, Fábio, é com Tá relação... equacionando, inclusive. Não, eu não estou falando que o Flamengo está devendo, eu estou falando times que tem aí, por Enquanto exemplo, o as Flamengo arrecadações que o diminuiu- Corinthians, Flamengo e outros times brasileiros, Vasco, Palmeiras, São Paulo, esses times, porque a gente não pode exigir, ô Pascoal, uma boa administração, claro que a gente tem que pregar isso aqui sempre, mas a Ponte Preta ela não pode caminhar lado a lado com o Corinthians, em termos até de investimentos. Não pode, porque a Ponte Preta tem um orçamento aqui, o Corinthians tem um orçamento aqui. Gente, isso aqui não é campeonato do O Corinthians ele precisa gerir melhor as suas Gente, isso aqui não é contas. campeonato do valor econômico, isso aqui não é para ver o meu balanço. Mas isso reflete dentro de campo, bacana. Cara, não tem refletido, o futebol mostra às vezes. Como não tem? Não tem refletido. Você tá vendo um time que tá quebrado, que não paga ninguém, pode ser campeão brasileiro. Mas isso é pontual, Benja. Não Amanhã sei. começa a atrasar Olha aqui. salários dos jogadores. Olha aqui. Amanhã começa a dever para Deus e todo mundo, como o Corinthians já está devendo. Não Olha, atrasa. reflete dentro de 2015, campo. Mas cara. isso não é pontual. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, devendo dinheiro para todo mundo. Tá aí, o Renato Augusto contou na entrevista. Gente, eu preciso parar com esse negócio de falar investimento, superávit. Isso é uma coisa, dentro de campo é outra. Mas reflete, Benja. Como não? Você não tem como desatrelar uma coisa da outra. Isso que acontece com o Olha, Corinthians não é sei. exceção, cara. Não sei. Eu também acho. Não é o normal. Olha aqui, em 2009... Não, mas ele não tá pregando o calor. Em 2000, não tô pregando. Não. Em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro. O Flamengo passar por sérias dificuldades financeiras. Mas 95, Botafogo conseguiu também. bi, conseguiu tri? Não conseguiu, bem. Não tem longevidade. O Corinthians- Às vezes, pois é um negócio Corinthians tá aí, pontual. o Corinthians Foi campeão tá em aí. 15. Mas é que tá, Pascoal. O Corinthians ele tinha um excelente time que comprou a ideia do dirigente. Mas muitas vezes, Acreditou Pascoal, nele. muitas vezes, você sabe muito bem disso, porque o Roberto descia para conversar com os jogadores ali, à beira do Quer pagar em gramado. outubro e pagou em outubro. E os caras acreditavam Os caras no ficaram 10 dirigente. meses Mas pra quantos receber times você já outubro? participou, Pascoal? Ou então você ficou sabendo que dirigente desceu na beira do gramado e o jogador não comprou a ideia do dirigente Você porque não mesmo confiava fala, no Pascoal, cara. que Pô, Pascoal, tá futebol, louco. se é uma coisa que funciona, é salário em dia. Salário em salário dia. A melhor estrutura do futebol é o quero salário saber em o dia. seguinte, Tem que um doce Corinthians, mistério, é que o salário próximo- em dia e bicho no dia combinado. É. Isso é maravilhoso no futebol. Aí, em 2015, o Corinthians foi campeão, não tinha salário Então, em é dia. isso. Sim, mas os caras confiaram no Roberto, porque o Roberto falou pra eles assim, eu não posso pagar. Quando chegar em outubro, eu vou pagar. Chegou em outubro, pagou todo O Renato mundo. Augusto falou que foi a conversa e foi o seguinte, que até o Roberto nesse programa participa, ele manda um depoimento e o Renato Augusto elogia muito o Roberto, fala que foi uma figura importante. Que o Roberto chegou e falou o seguinte, negócio é o seguinte, não tenho. Jogou a Já era. Ponto. E vai pagar quando? Não sei. Não vou prometer, na hora que der eu pago. Então não foi falar, olha... aí o Renato Augusto falou assim, olha, pô, a gente achou legal. Quer dizer, legal. Nós confiamos porque ele não falou, ó, segunda-feira vai estar na conta, isso vai segunda não tá. Ele chegou e falou assim, não tenho e não sei como pagar. Quando chegou em outubro, pagou todo mundo. Sim, mas não deu uma previsão. Pagou. Agora, esse, o que eu acho, acho- o que o Corinthians, esse agora, nesse momento, é diferente, O que você Benjamin. acha não, o que você pensa? É diferente, Benjamin, porque o Corinthians tem tanta coisa pendurada, tem tanta coisa pra trás, e que vai ser uma loucura. os clubes têm. Mas tem muito. O Corinthians tinha 400 e tantos milhões de débito. Conseguiu pagar uma parte. Voltou a ter os 400 e tantos milhões de débito. E paralelamente a isso, o bolo do estádio vai aumentando, vai crescendo também. E essa conta alguém E ninguém não vai estancar essa Uma hora sangria. vai- E você não sabe sei. o que é o mais A louco? pergunta que eu faço é a seguinte, que Corinthians que o próximo presidente vai pegar. Ô Flavinho, Por isso que eu tô achando que a perspectiva do Corinthians de Libertadores no ano que vem é sombria, cara, pra mim. Ele vai perder jogador, o time já é um time limitado, é um time que joga muito limitado, inclusive de jogar no limite mesmo, quando tá com seus 11 jogadores titulares, consegue alguma coisa. Perde aí o Jô, você vê o que acontece. Então, vai perder alguns jogadores. O Jadson não jogando bem. O Jadson tá vendo jogando aí bem, você vê o peso que tá tem. Aí acontecendo vai dentro de campo, vai né? perder atletas. Não tem dinheiro para contratar jogadores. Não paga tem o dinheiro para Pablo, pagar paga o salário. Pablo. deixa eu te falar, então eu vou te Eu falar acho um que o negócio. Corinthians ano que vem... Então eu vou te falar um negócio. Se o Andrés ganha a eleição para presidente do Corinthians, Fevereiro. Ele traz e dinheiro. se ele for candidato... Ele próprio disse que não é candidato ainda, né? Porque Mas agora... será, né? Porque, Será. porque Agora é a hora que agora ninguém não é sabe a hora, hora de não é lançar. hora de lançar. Os caras gostam de lançar candidatura um ano antes, só se ferra. Os caras chegam lá na... Desgasta. Chega em Hã? cima... Desgasta. Um ano de então. Agora, eu estou falando que se o Andrés for candidato a presidente do Corinthians, e se ele for, eu acredito que ele ganhará, você não tenha dúvidas que ele monta um time forte.
irresponsavelmente? Não sei se falar responsavelmente. A última vez não pagou impostos para pagar salários, foi o que ele disse. Eu acho que ele é um cara vaidoso o suficiente para isso. Eu acho que ele, por exemplo, ele não tem o perfil do Eduardo Bandeira de Mello, que assumiu o Flamengo, faz o seguinte, ó, nós vamos ficar aí 3 anos sem ganhar nada, paciência, segura a onda, que nós vamos ter que pagar as contas e fazer fazer um trabalho que se sustente no futuro, que é o que o Flamengo está fazendo. Mesmo não ganhando nada, mesmo... O torcedor do Corinthians não aceitaria esse argumento. Não, do Flamengo não aceitou e engoliu. Não aceita, cobra até hoje e engoliu. O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que os dirigentes, especialmente o dirigente do Corinthians, o que vem aí, ou o próprio Roberto nesse final, se o Roberto já está saindo, não adianta nada. Deveria ter humildade e ligar pro Eduardo Bandeira de Mello e perguntar para ele, como é que você fez? Como é que você fez? Como é que você conseguiu? Em 1984, é uma história legal, Conte a história, 84, vamos lá. Em 1984, David Stern assumiu a NBA. David Stern, esse aí é bom. David Stern assumiu a NBA. Esse aí é bom. Não, essa história é boa. David Stern assumiu a NBA em 1984. De novo? A NBA, na época, era uma liga associada a jogadores drogados, a times falidos, ginásios vazios, que os jogos não eram transmitidos ao vivo pela televisão. Em 84. 84. Quando o Magic Johnson foi campeão pela primeira vez com o Lakers, numa final contra o Philadelphia, que ele inclusive jogou no lugar do Kareem Abdul-Jabbar, o jogo não transmitiu ao vivo. Não transmitiu ao vivo. Entrou em VT mais tarde. Não sabia disso, não. É. Ele assume, a primeira coisa que o David Stern faz, ele vai lá no escritório, ele assume, diz bom dia para todo mundo, se apresenta, conhece os funcionários, pega as coisas dele, atravessa a rua e vai no escritório da NFL, que é a Liga de Futebol Americano. Riquíssima. É a liga mais rica do planeta. Nem a Premier League fatura que fatura a Liga Americana. Chegou lá pro cara e disse, escuta, como é que você faz? O que eu tenho que fazer? O cara foi lá mostrando, ele conta isso. O David Stern contou isso. Faz isso, sim, tá, pá. E hoje a NBA é citado por muita gente como exemplo de uma liga muito bem sucedida. E é mesmo. Então eu acho, voltando ao começo, os dirigentes têm que ter a humildade de procurar o Eduardo Bandeira de Mello e perguntar para ele, o que você fez? Como foi possível equacionar a dívida do Flamengo? Não é possível que eu, Corinthians, não consiga fazer isso. Uma receita, às vezes... Precisa, Sormani, perguntar para o Eduardo Bandeira de Mello? Se não tá basta conseguindo você analisar a sua receita, tá certo? E a sua despesa, e não Se fazer fosse com que a tão despesa simples assim, ultrapasse a sua receita. Se fosse tão simples assim, não estaria... Mas, Sormani, o Corinthians em 2012, financeiramente, ele estava muito bem. As coisas Mas, tudo pendurado. ô Pascoal, em 2012, o Corinthians estava muito bem financeiramente. O Corinthians ele estava muito bem. Foram insucessos financeiros, ou então extravagâncias financeiras, fizeram o Corinthians entrar nesse declínio. É evidente. Mas ninguém consegue Mas resolver. é despesa e receita, gente. Você não pode ter a sua receita maior que a Você sua... convidaria o David Deixa eu te Stern para falar. ser dirigente? O David Stern, para mim, seria o presidente do Brasil. Deixa eu te falar, o problema não é... Seria o presidente do Brasil. Ah, mas aí eu também já tô gostando nessa.